Bom dia, paz Senhor. Começar mais um dia. Bom, nosso Deus é bom. A gente cantava assim, ó. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Que o Senhor coloque na nossa boca um cântico novo, né? Para adorá-lo, como Ele é bom. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos agradecer ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 14. A cura de um hidrópico. Aconteceu em um sábado que, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Eis que estava ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe em um poço em um dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Continuar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonhas, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres, convide, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Que lindo nessa palavra. Isso é uma coisa que meu pai sempre ensinou a gente. Chegou no lugar, chega nos últimos lugares, senta, fica ali. Se te chamarem para mais perto, ok, se não, né? Mas que a gente a humildade, né? Ela precede a honra. Então, que nós possamos ter esse coração. E Jesus era isso, né? Humilde e manso de coração. Vamos continuar? Lucas capítulo 14, versículo 15. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele, Jesus, lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te. Vamos voltar aqui? Voltamos.
Acho que tá caindo na internet. Voltamos, vai lá. Vamos voltar a Lucas capítulo 14, versículo 18. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Gente, essa parábola da grande ceia, ela nos confronta. Porque quantos de nós damos essa desculpa aqui? Ah, eu tô trabalhando demais, agora eu comprei tal coisa, eu preciso cuidar. Comprei um negócio, agora eu preciso cuidar do negócio. Eu casei. Sabe, pastora? Eu casei, né? Você sabe, eu tenho que dar atenção. Gente, Jesus, 2 milênios atrás já estava avisando, né? Que nós possamos olhar, não tem compromisso maior do que o compromisso de estar diante dele. Amém? Vamos continuar, versículo 25 de Lucas 14. A parábola acerca da previdência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A gente não pode ser. Se você não deixar, se não houver renúncia na tua vida, não pode ser. Vamos continuar, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ti, se ele com 20.000 vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não é alguma coisa, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Bom dia, Carmen. Paz, lindeza. Gente, essa é a palavra que o Senhor nos deixou hoje. E ele diz 33. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas eu vou na igreja. Mas se você não renuncia tudo quanto o Senhor tem te pedido, não é discípulo. Não segue. É só multidão. Eu sei que é difícil renunciar a tudo. O que é renunciar a tudo? Às vezes ele vai pedir para renunciar a amizades, às vezes ele vai pedir para renunciar a ambientes, às vezes algum ambiente que não... Às vezes ele vai pedir para você renunciar a língua, para você se calar. Às vezes ele vai falar tantas coisas, e se não houver isso, nós não somos discípulos. Discípulo é aquele que o tem como mestre. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para nos ensinar, Espírito Santo, nos ensina essa palavra. Ah, Deus, quanto que nós precisamos aprender a sermos humildes, os derradeiros, sentar nos derradeiros, e se a sua vontade for, sermos honrados, né, como primeiro e não o inverso. Deus, quantas vezes nós temos essas desculpas, Senhor, que casamos, que estamos trabalhando, que estamos fazendo tanta coisa, desculpas que o Senhor não aceita. Ah, Jesus,
Queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine nesse dia perdão, perdoa os nossos pecados. Senhor, quantas vezes o Senhor tem nos pedido para renunciar a coisas e não temos tido força, ajuda-nos, Espírito Santo, a renunciar a tudo, não a algumas coisas, a tudo quanto pedires, para viver, Senhor, inteiramente, sermos sal e salgar, Senhor, os ambientes que nós estamos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Ajude ela a renunciar, Senhor, amizades, ambientes, namoro, o que for necessário para te ouvir e para ser seu discípulo. Que alegria ser discípulo do maior mestre que já ouviu na face da terra. Nós chamamos nesse dia. Nos ajude, nos oriente, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Gente, continue aí com Jesus. Faça o seu devocional, fique diante dele, se prostre. Fala, Espírito Santo, me mostra que eu preciso renunciar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã, 6h15, estamos de volta.